A graça e a paz do Senhor Jesus, amém, meus irmãos? Louvado seja o nome do Senhor. Voltando do velório, fui para casa e eu fui acometido por um pensamento. Você sabe, dentre tanto, eu passei muita coisa no ministério já, sirvo a Deus há muitos anos. E aqui em Indaiatuba eu passei por poucas e boas. Muitos prazeres, muitas alegrias. Eu não vou citar as alegrias todas, porque não dá para mencioná-las todas. São muitas alegrias que eu vi, experimentei aqui nessa igreja durante os 9 anos que estamos à frente desse rebanho. Houve um crescimento extraordinário, para mim foi extraordinário. Alguns podem achar que foi pouco durante 9 anos, passarmos de 50 para 500, juntando as crianças, 470. Alguns podem achar que foi pouco. Eu creio que foi um bom crescimento. Gente salva, gente transformada, ministérios sendo levantados, florescendo. Você sabe, ontem o Sérgio fez uma vigília aqui no prédio com os jovens, porque esse foi um pedido que a Júlia fez, a Julinha. Ela falou assim, estava conversando com a Júlia, minha filha, falou assim: Júlia, eu estou bem, mas a única coisa que eu te peço, não cancela a vigília, porque eu preciso buscar a Deus. Eu preciso correr para o braço do Pai Celestial. Eles fizeram vigília aqui. E a Júlia, durante a semana, durante a semana, falou: pai, eu acho que eu vou chamar o Guilherme. Vocês conhecem o Guilherme? O filho da Aline e do Tiago. 11 anos. Vou chamar o Guilherme para tocar comigo. Eu falei: tá bom. Então vai chamar. Aí ela foi lá ensaiar ontem com o Guilherme. E o Guilherme tocou pela primeira vez ontem no louvor. Precisa ver que talento extraordinário. O menino tinha tido uma aula, agora está fazendo aula. Tinha tido uma aula e já estava tocando. É um talento extraordinário. Então essas são algumas alegrias que nós temos. Eu estou citando o Guilherme, mas há muitos outros irmãos, dos que vieram dos Kids também, que vão ser convidados para participar desse novo momento. Muitas alegrias, ministérios surgindo, gente se convertendo, famílias sendo transformadas, pessoas tendo a sua vida transformada, muitas alegrias. Mas eu passei por algumas poucas e boas também. Isso não é um lamento, mas só estou falando para você o que aconteceu. E uma das coisas mais drásticas que aconteceram comigo nesta igreja, foi numa conversa, nesse período de pandemia, eu ouvi que se alguém morresse na igreja, a culpa era minha. Irmão, foi uma pancada na minha orelha tão grande, fiquei desacursoado, perdi o rumo de casa. Eu estava em casa, mas então fui para a rua, perdi o rumo. Porque falei: Deus, tudo que eu quero é fazer o culto para que os irmãos sejam abençoados e não para prejudicar ninguém. Essa é a minha intenção. A minha intenção não é reunir os irmãos porque estejamos precisando, por exemplo, de recursos financeiros, sabe? Como se a igreja fosse um negócio. Não podemos fechar o negócio, porque senão o faturamento cai. Deus conhece o meu coração. Sabe, irmãos, nem casa própria a gente tem. A casa que eu tenho lá em São Paulo, construí com a rescisão de trabalho, que eu fiquei 10 anos na empresa como vendedor. Quando saí, recebi a rescisão, construí no terreno da Regina ainda. É da Regina, para todos os efeitos. Nem casa própria a gente tem. Por quê? Porque só servimos a Deus com um único intuito: abençoar a igreja. É só isso que está no coração. Servir ao Senhor e abençoar a igreja. Testemunhar para o mundo. Impedir que pessoas vão para o inferno. Aí quarta-feira tinha acontecido, perdemos o Adriano, eu vim para casa. Falei: Deus, estou cansado. Cansei. Acho que falei de manhã hoje, acho que eu vou falar para o Tiago assume a igreja, a Aline assume os Kids, eu e a Regina, a gente inverte, porque eu estou cansado, passou pela minha cabeça, estava tristeza do coração, e aí estava no meu quarto, trocando de roupa, aí fui andar, saindo, antes que esse pensamento tivesse se transformado num sentimento, está me acompanhando?
Foi um pensamento lançado, nem foi meu, eu acho. Foi um pensamento que foi lançado. Antes que esse pensamento se transformasse num sentimento, o Espírito de Deus falou comigo. O Espírito de Deus e a voz do Senhor. Essa é uma das minhas alegrias também. Falei que tenho muitas, essa é uma delas. O Espírito de Deus falou comigo. E ele falou: você é prisioneiro da esperança. Não tem como abrir mão da esperança. Você é prisioneiro da esperança. E então eu retomei diante do Senhor. E eu fui então meditar sobre esta palavra. Está lá em Zacarias, você pode abrir a sua Bíblia, por favor. Em Zacarias, no capítulo 9, você vai deixar ela aberta, a Bíblia aberta. Nós vamos ler em algum momento, não sei em que momento nós vamos ler esse texto. E eu comecei a meditar desde então, quarta-feira, comecei a meditar nesse texto, prisioneiros da esperança. Nós somos, o que significa ser prisioneiro da esperança? Então, lendo o profeta Zacarias, e estudando o contexto que o profeta escreveu, profetizou, deixa eu contar para você o que está acontecendo, qual é o panorama. Você precisa entender, né, o cenário em que esta palavra, esta profecia, ela foi enviada por Deus, né? Fica melhor de você compreender o significado, uma vez que você entende em que contexto que ela foi enviada. E aconteceu, então, na história de Judá, Jerusalém caiu. Eu falei recentemente, semana passada eu falei sobre o cerco de Jerusalém por parte dos assírios. Não sei se vocês se lembram, falamos sobre o rei Ezequias, né? O que fazer quando o seu maior inimigo é você mesmo. Falamos sobre o rei Ezequias e o cerco de Jerusalém por Senaqueribe da Assíria. Pois bem, por conta de Ezequias não ter se convertido, não ter acertado, não ter ajustado a sua casa, se consertado com Deus, dali a alguns anos, um outro rei descendente dele veio a cair nas mãos do rei Nabucodonosor da Babilônia. E o melhor da população, os nobres, a nobreza, os intelectuais, a elite da ciência, a elite dos artesãos, os melhores do povo, foram levados embora como cativos para a Babilônia. Foram arrastados, os filhos do rei foram mortos, os descendentes, a parte da nobreza que poderia reclamar o trono foi morta, as mulheres, né, os velhos e crianças. Houve aquilo que acontecia pelo menos, hoje em dia acontece também numa medida diferente, quando um povo conquista outro, num período de guerra, e os soldados inimigos prevalecem e invadem a terra. Aquilo que acontece até hoje, aconteceu nessa época. A nobreza foi levada embora. Daniel foi um desses homens que foi levado cativo, foi levado para a Babilônia, e ficou lá na corte do rei Nabucodonosor. Milhares de judeus, dezenas de milhares de judeus foram levados cativos, e passaram décadas, e Deus havia dado uma promessa: 70 anos vocês ficarão no cativeiro, e depois eu os trarei do cativeiro para a terra, para a sua terra. E passou o tempo, passou 1, 2, 3, 4, 5, 6 décadas, 7 décadas, alguns anos, e então Deus começa a trazer de volta, né, no império do rei Dario I, o persa, deixou de ser Babilônia, passou a ser Pérsia. No império do Dario I, os deportados voltaram, só que preste atenção, saíram de Jerusalém nobres, ricos, voltaram para Jerusalém pobres, escravos. O cativeiro produziu, dilapidou a sua condição financeira. Voltaram, mais de 50 mil judeus voltaram para Jerusalém.
E começaram então, o que é descrito no livro de Neemias, no livro de Esdras, a reconstrução do muro de Jerusalém, a reconstrução do templo de Jerusalém. Começaram a reconstruir para ver se encontravam alguma identidade, porque não havia nada de bom, não havia nada de bom na vida deles. Eles estavam sem condições, eles estavam agora pobres, eles não tinham uma identidade nacional, aquilo não era uma liberdade, eles não estavam sendo levantados de novo como nação, eles só estavam sendo enviados para reconstruir o muro e reconstruir o templo. Então não havia um interesse, né, uma alegria assim extraordinária, era pontual, a maioria da população não estava assim nessa festa toda. Não sei se você está me entendendo. Voltaram, e Deus levantou alguns profetas, o profeta Ageu, o profeta Zacarias, o profeta Ezequiel foi um dos que profetizaram. Zacarias é aquele que nós estamos vendo, e Zacarias profetizou. E Zacarias, o nome Zacarias significa Jeová se lembra. Jeová se lembra. E eu gostaria da primeira coisa que eu quero compartilhar para você hoje à noite. Primeira coisa que o meu intuito aqui não é trazer um ensino profundo, eu não tenho essa habilidade. Eu admiro o pastor Aloísio, que tem essa aptidão admirável. Não é o meu intuito, mas o meu intuito é servir de canal profético para você e falar nesta noite o nome de Deus. Zacarias significa, o nome, né, de Zacarias significa Jeová se lembra, Jeová se lembra, o Senhor se lembra de você. Você não é esquecido, você não caiu no esquecimento. Pode ser que você ore e fale, lembra, Senhor, onde está o Senhor? Onde estão tuas promessas? Senhor, lembra de mim, por que só outros são abençoados e eu não recebo a tua bênção? Senhor, lembra-te de mim. E a palavra de Deus para você nesta noite é: Jeová se lembra, você está escrito de uma forma que Deus não pode se esquecer, você está escrito na palma das mãos do Senhor. Jeová se lembra da sua vida, Jeová se lembra das promessas que foram lançadas sobre a tua vida, aquelas antigas que caíram no teu esquecimento, das quais você não se lembra mais, mas Jeová se lembra. Dizem amém a isso ou não, meus irmãos? Este é o nosso Deus. Volta o povo, e aí o que acontece? Começam a reconstruir o muro. Essa é uma história à parte, outro dia eu prego sobre isso. E nós descobrimos que na reconstrução do muro, levantaram-se inimigos para impedir a reconstrução do muro, e levantaram-se inimigos para impedir a reconstrução do templo. Sabe, o templo estava sendo reconstruído. Em algum momento, aqueles que reconstruíam o templo pararam. E a história conta uma coisa. Parece que, olhando a história, parece que foram motivos políticos, motivos de relacionamento. A obra da construção para por 16 anos. Fica interrompida por 16 anos. Então, nesse contexto, onde não dá para ter esperança, Deus envia uma palavra a Zacarias. Onde nós olhamos, onde as pessoas olhavam ao redor e não tinham nenhum fundamento para ter esperança. A situação era: a obra parou, a obra do templo parou, o povo está desanimando, alguns estão indo embora, está difícil, está faltando recurso, nós não temos recursos para fazer a obra direito, a obra da reconstrução do muro, os inimigos que estão no nosso meio, tem judeu que luta contra a gente, né? Tomar pedrada de ímpio, você espera, o ruim é quando você toma pedrada de crente. O ruim é quando você toma pedrada de ovelha, o ruim é quando você toma pedrada de irmão que está do seu lado, isso que é ruim. Do ímpio a gente aceita tomar pedrada, é até uma honra, não é uma honra? Vou te confessar uma coisa, tomar uma pedrada do ímpio é até um privilégio, bem-aventurado o que é perseguido em nome do Senhor, é até um privilégio, louvado seja o nome do Senhor. Não tive esse privilégio, quer dizer, um dia eu apanhei de um bêbado, apanhei de chinelo de um bêbado,
Apanhei de chinelo de um bêbado. Você já pensou nisso, Solano? Eu não tinha você do meu lado naquela época. Eu queria tê-lo. Dodô, um dia, você já apanhou de bêbado, Dodô, de chinelo? Nós precisamos conversar um pouco melhor sobre o seu ministério, irmão. Sérgio também, cadê o Sérgio? Não apanhou de bêbado ainda? Precisamos conversar um pouco melhor sobre o teu ministério. Estava lá em Osasco. Não sei se os irmãos conhecem Osasco. Osasco tem como todo lugar, né? Tem uma parte boa e tem uma parte ruim. Só que a parte ruim, ela é muito ruim. Está sendo transmitido, é isso? Fico imaginando o que vai ter de hater depois. Jardim Helena Maria. Já ouviram falar de Jardim Helena Maria em Osasco? A Sandra ouviu. Sandra, conhece a fama do Helena Maria? Eu estava lá pregando, muitas vezes, e estava ouvindo. Eu pregando aqui. Eu pensei, nossa, escola de samba em agosto? Não, era tiroteio. Tudo no ritmo. Bandido ritmado lá. Eu pregando aqui. Uma vez terminei de pregar, apareceu, não lembro do nome dele, ele gostava de uma moça lá da igreja. Aí ele chegou lá para perturbar a moça, eu fui no meio, peraí, calma, chega lá. Ele tirou o chinelo, fez assim que nem mãe, sabe? Tirou o chinelo, pegou o chinelo, olha, vou te bater, hein? Eu falei, não estou acreditando que eu estou passando por isso. E aí pegou no meu braço, virou e deu 3 chineladas no meu bumbum. Eu não sei se tem humilhação pior do que isso. Solano, quanta falta você me faz? Eu não sei se tem humilhação pior do que essa. Mas sabe, na hora que eu fui embora, eu pensei, nossa, apanhei de um bêbado. Ô Senhor, obrigado pelo privilégio de padecer pelo teu nome. O ruim é quando você toma pedrada daquele que está do teu lado. Isso que é ruim. Lá na reconstrução, os próprios que estavam encarregados, moradores, habitantes da terra, começaram a sabotar a obra da reconstrução do muro e da reconstrução do templo. Começaram a sabotar e a obra parou. Então havia falta de recursos, havia divisão no meio do povo, havia uma liderança que estava cansada, uma liderança que estava com a alma fadigada. No meio desse contexto, Deus chama Zacarias e dá a ele uma palavra, e essa palavra começa lá no capítulo 1, né, de Zacarias. Deus mostra para Zacarias várias visões, são 8 visões ao todo. Eu não vou falar detidamente sobre elas, mas Deus começa a mostrar o terreno, mostrar todo o panorama, e ele fala, Zacarias, não é do jeito que você está vendo, né? A situação em alguns aspectos está até pior, porque a gente tem uma perspectiva humana, não é assim? Os nossos olhos alcancem terreno, nós não sabemos o que é de fato, o que está por detrás, né, daquilo que os nossos olhos conseguem enxergar. E Deus então começa a mostrar para Zacarias, olha, você está achando que o período não é bom, que o período está de guerra, mas deixa eu te mostrar algo, né? E aí ele viu cavalos vermelhos parados, e na visão, cavalos vermelhos, vocês sabem que o cavalo vermelho representa a guerra, e na visão os cavalos vermelhos, eles voltavam de uma volta na terra e falaram, olha, agora vamos ficar aqui, está tudo em paz. Então quer dizer, do ponto de vista humano, havia guerras acontecendo, mas do ponto de vista de Deus, Deus segurou os conflitos, controlou os conflitos, de modo que os conflitos que haviam não pudessem impedir o povo de Deus de fazer, de cumprir, de concluir a obra que precisava ser feita. Você está me entendendo? Você olha, você vê conflitos, e aí Deus te fala nesta noite, calma, os conflitos existem, é verdade, é até pior um pouco, mas os cavaleiros vermelhos estão parados, eu estou segurando eles para que a obra seja concluída. Você não precisa temer estas ameaças. E eu lembro de uma passagem
que acho que, salvo engano, está lá em Lucas capítulo 4, que Jesus chegou na cidade dele, em Nazaré, pegou o livro do profeta Isaías e leu o capítulo 61, o Espírito do Senhor está sobre mim, porquanto me ungiu, e continua a leitura, e aí ele fecha o livro, né, é o pergaminho, o rolo, e ele fecha o rolo e diz: hoje se cumpriu essa escritura. Quem ouviu entendeu. Jesus está se falando, está fazendo que ele é o Messias. Só que todo mundo sabia quem ele era. Foi na cidade que ele viveu com o pai dele, com a mãe dele, né? Nazaré. Todo mundo sabia a casa dele. Todo mundo sabia quem era a mãe dele. A Dona Maria das coxinhas, Dona Maria do bolo. É ela, nós conhecemos ela. É o seu José que faz as cadeiras. Nós conhecemos ele. Esse Jesus, eu vi muito brigando de bolinha de gude, empinava a pipa quando era pequeno. Como é que ele diz agora que era o Messias? O povo ficou doido. Pegaram Jesus e levaram para o alto de uma montanha e iam jogá-lo de lá. Eles iam jogar Jesus de lá, de alguma forma. Eu não sei o que aconteceu. De alguma forma devia ter gente segurando ele para jogar. De alguma forma eles foram jogar Jesus, e aí pararam, soltaram Jesus, e devem ter discutido entre eles. Eles devem ter discutido quem que vai jogar primeiro. Não, eu empurro. Não, pode deixar que eu seguro. Não, eu quero ter o privilégio de empurrar. E aí eles ficaram brigando entre eles lá. A Bíblia não fala isso, eu estou imaginando. O que a Bíblia fala é só o seguinte: e aí Jesus saiu andando no meio deles. Eles ficaram quebrando o pau aqui, e Jesus falou: pessoal, quando vocês decidirem quem vai me matar, vocês me chamem. Vou para casa da mamãe, vou tomar um café, um bolo de fubá e um café com leite. Foi embora. Por quê? Porque Deus controla até mesmo as guerras, para que você passe no meio delas. Há perigos acontecendo, há bala voando de um lado para o outro, há bombas caindo de um lado para o outro, mas a guerra é controlada para que você passe, e você vai passar em segurança, porque há uma obra a ser realizada, há uma edificação a ser feita, há um muro a ser construído, um templo a ser erguido, e você é esta pessoa que vai fazer o muro, construir o muro e levantar o templo para a adoração do Senhor. Vão querer te matar, mas não vão conseguir. Por quê? Porque o Senhor controla a guerra. Dizem amém a isso ou não, queridos? Foi a primeira visão que Zacarias teve. E olha só o que está dizendo. 11:17 diz assim: clama outra vez dizendo: assim diz o Senhor dos exércitos. É o Senhor dos exércitos. As minhas cidades ainda transbordarão de bens. O Senhor ainda consolará Sião e ainda escolherá Jerusalém. Olhando para o panorama, você não consegue encontrar nada que te dê esperança. Sabe, falta de esperança é muito grave. Quando nos falta esperança, não é grave? Eu posso dizer que esperança está bem relacionado a sonho, a capacidade de sonhar. Esperança é algo que você aguarda, é uma expectativa de um futuro, não é assim? Estou certo ou estou errado? Tem um relacionamento muito próximo com o sonho. Que triste quando a pessoa perde a capacidade de sonhar, de projetar a sua vida. Que triste quando ela abre mão e fala: para mim não tem mais jeito. Que triste quando um casal chega à conclusão que eles devem esperar até os filhos completarem 18 anos para depois se separarem. Que triste quando isso acontece. Quando o casal abre mão um do outro. Que triste quando a pessoa abre mão da própria vida. É triste isso. Quando a esperança vai embora. Quando morre a esperança. Quando morre a esperança, não resta mais força para fazer nada. Você concorda comigo? Então está aqui, nesse panorama, a esperança do povo estava morrendo. Primeira palavra que o Senhor mostra para Zacarias: olha, eu controlo a guerra. Eu vou ainda levantar essa cidade, eu vou ainda levantar essa nação. Não terminei a minha obra com você não está concluída. Na segunda visão, o povo estava vulnerável nas mãos de um poder opressor. Eram os persas, tinham passado pelas mãos dos babilônicos, agora estavam nas mãos dos persas. E aí Deus mostra para Zacarias 4 chifres,
E fala para e chifre na Bíblia aponta para poderes, né? Governos, poderes. Em Apocalipse a gente vê que a besta tem chifres, tem poderes. 4 chifres, já tinham passado 2, faltavam 2 ainda. A história, nós sabemos, descobrimos pela história, que os 2 que faltavam eram o Império da Grécia, com Alexandre o Grande, e depois o Império de Roma, que surgiu como império com Júlio César, primeiro imperador romano. Então, tanto Alexandre o Grande como o Júlio César, né, como o império macedônico, grego, macedônico e romano, foram muito terríveis. Sabe, irmãos, a gente às vezes estuda história e lê, né, nos livros de história que Júlio César foi um grande líder. Vocês já ouviram isso? Júlio César foi um grande líder, começou no exército desde criança, suas primeiras campanhas militares foi com 20, 21, 22 anos, e com 33 anos ele já tinha conquistado grandes territórios, tinha chegado até a Índia, longe, até a Índia, e aí você pensa e fala, nossa, que líder, 33 anos, ainda um menino, né? Que coisa, que capacidade. Precisamos estudar quem foi Alexandre o Grande. Eu falei Júlio César? É Alexandre o Grande. Alexandre o Grande. Precisamos estudar quem foi Alexandre o Grande. Que capacidade. Júlio César, o primeiro imperador romano, conseguiu vencer. Só que deixa eu te contar, esses homens eram terríveis. Eles eram perversos. Eu contei de manhã, vou repetir à noite. Júlio César uma vez invadiu o território dos gauleses. Não sei se os irmãos sabem, os homens aqui talvez relacionem com os gibis, Asterix e Obelix, né? Alguém conhece aqui Asterix e Obelix? Alguns conhecem, pois é. Os gauleses, Júlio César invadiu o território dos gauleses e pegou 6.000 gauleses, é gente pra caramba, 6.000 gauleses, sabe o que ele fez? Botou o braço do pessoal no cepo e veio com o machado e cortou 12.000 braços. 12.000 braços ele cortou. Ele era perverso. O mundo pode tratá-lo como um grande líder. O mundo pode tratá-lo como um herói, como um grande estrategista. O mundo pode tratar Alexandre como o grande, magnífico. Mas Deus o trata como uma besta. Deus o trata como uma fera. Um homem que é inimigo de Deus. Reinos que são inimigos de Deus. E Deus mostra para Zacarias, tem 4 chifres. Qual é o ensinamento para você e para mim nesta noite com relação a isso? Não importa os poderes que vêm contra nós. Presta atenção. Olha para mim. Os detalhes daqui que eu falei, um monte de coisa aqui, pouco importa. O que importa é o seguinte: não importam os poderes que se levantam contra você. Se levantaram poderes contra a igreja. Dizem que o Coliseu de Roma ficou com sangue até a canela, sangue de cristão até a canela. Sabe o que os romanos quiseram fazer para acabar com a igreja de Jesus Cristo? Matar todos os cristãos. Essa ideia de matar todo um povo não foi Hitler que inventou. Hitler teve a ideia, vou matar todos os judeus. Não conseguiu. Os romanos tiveram a ideia, nós vamos acabar com os cristãos. Vamos matar todos eles. Todos eles. Milhares, centenas de milhares morreram no Coliseu de Roma. Mas diz a história, não sei se é verdade, a tradição diz isso, que enquanto os cristãos eram levados para a arena, no começo os gladiadores que matavam, depois as feras, os animais matavam, enquanto eles eram levados para a arena, homens, mulheres, idosos, grávidas, crianças, bebê de colo, eram levados para a arena, eles iam cantando, eles iam adorando ao Senhor, eles morriam, o sangue deles vertia, os ossos eram despedaçados, mas a adoração deles subia diante do Senhor. Sabe por quê? Porque ninguém pode se opor à obra de Deus. Ninguém pode se opor à obra de Deus que é realizada na tua vida. Você não pode falar com o teu irmão, mas você pode olhar para ele e pode apontar o dedinho para ele. E eu vou falar no teu lugar, você só olha para ele e aponta o dedinho. E eu quero te dizer, irmão, ninguém vai impedir a obra de Deus na tua vida.
ninguém vai brecar o trabalhar de Deus, o agir de Deus na tua vida. Eu quero dizer, irmão, a obra que Deus começou na tua vida, ninguém vai impedir, Ele vai concluir. Eu vou te dizer, mas nem você mesmo vai conseguir impedir o que Deus está fazendo, começou a fazer na tua vida. Presta atenção, eu vou repetir, nem você mesmo vai impedir aquilo que Deus começou a fazer na tua vida. E eu vou além, você pode tentar fugir, você pode tentar escapar, você pode tentar fechar os ouvidos para a palavra, você pode se revoltar contra os pregadores, você pode mudar o canal do YouTube, você pode ir para outra live de outra igreja, pode ser Red, pode ser Yellow, pode ser qualquer uma, mas Deus vai te achar onde você estiver. A obra de Deus na sua vida, ninguém vai parar. E eu quero ouvir um amém bem alto nesta hora. Este foi um momento profético. Este foi um momento profético. Se cito outras igrejas é com respeito, carinho e admiração. Citei, mas é com respeito, por reconhecer que Deus fala lá também. Deus fala. Diga, Deus fala. São 8 visões, eu não vou passar por todas, mas a terceira... Zacarias vê que a cidade está vulnerável, que a cidade está exposta, não tem muros. E aí você pensa, Senhor, nós não temos proteção. Quem vai nos proteger desse vírus que a gente não sabe onde ele está? Meu Deus, a gente não sabe. Eu ouvi dizer, por favor, me corrijam se eu estiver errado, parece que o vírus é pesado. Nunca ouvi isso de um vírus. Já ouviram isso? Não ouviram? Foi a Regina que inventou essa história, preta. Tinha que ser. Quem falou que é verdade? Adriele. Se tá a Jéssica aqui, a Jéssica faz coro junto com a Adriele, é porque a Cibele está com uma máscara na boca, senão a Cibele falava também. Pastora falou, é verdade, pastor. É verdade, você ouviu isso? Adriele, é verdade, você ouviu isso? Diz que o vírus é pesado. Eu nunca ouvi isso, irmãos. Eu imagino o vírus caindo e pingando. E diz que ele dura um tempão. Se é na madeira, dura 3 horas. Mas se é no metal, ele dura dias. Que vírus miserável que é esse? Nunca ouvi dizer que durava tanto tempo. Quem nos protegerá? Quem nos protegerá de um vírus assim? Como é que nós vamos ser protegidos? Aí Deus fala, olha o que Deus fala. Zacarias 2,5. Pois eu lhe serei, diz o Senhor, um muro de fogo em redor, e eu mesmo serei no meio dela, no meio de Jerusalém, a sua glória. Um muro de proteção ao redor. O Senhor nos guarda. Amém, meus irmãos? O Senhor nos guarda. Nós cremos nisso. Pastor, como conciliar perdas de irmãos com proteção do Senhor? Irmão, eu não vou adaptar a minha teologia aos fatos. Eu vou adaptar os fatos à minha teologia. Eu continuo crendo e confessando e pregando e ensinando que o Senhor guarda a nossa vida. Diga, o Senhor me guarda. Eu quero chamar você agora para um ato de fé. Levanta, não precisa ficar em pé, mas levanta a tua mão diante do Senhor. E pensa na tua família agora. Você que está em casa, põe a mão nos teus familiares. Pensa na tua família agora. E fala, Senhor, a minha casa é protegida. Senhor, os meus parentes estão protegidos, estão guardados. Praga alguma toca a minha casa. Nós estamos debaixo das tuas mãos, Senhor. Somos guardados pelo Senhor. Aleluia, aleluia. Amém, meus queridos? Na quarta visão, Zacarias vê os 2 sacerdotes, Josué e Zorobabel, que estavam incumbidos da reconstrução do templo. Ele vê Josué parado, sem trabalhar, e Satanás do lado dele.
E Satanás o acusava. E a roupa de Josué era uma roupa suja. Ou seja, presta atenção, vou te dar uma informação agora. E eu gostaria muito que você entendesse todo o contexto. Eu comecei dizendo para você que a obra de reconstrução do templo tinha sido interrompida. Você se lembra disso? Por 16 anos, você está recordando disso? E eu falei para você, porque faltaram recursos, porque tinha inimigos. Você lembra que eu falei isso? Ótimo. Agora você vai ver o que Deus diz a respeito dessa parada, dessa paralisação. O que Deus fala a respeito dessa paralisação da obra? Não é por causa que falta recurso, não é por causa que falta apoio, não é por causa que falta companheiros para o trabalho. Por que Josué tinha parado a construção do templo? Porque ele estava sendo acusado por Satanás. Havia acusação de Satanás contra ele. E ele se percebia com a sua roupa suja. Sabe o que acontece nos nossos dias? Muitos jovens, esse é o feedback que eu tenho recebido do Sérgio e da Júlia. Muitos jovens têm assumido a realidade de que vão ficar mesmo para a grande tribulação, porque não dão conta de atender o padrão de Deus. Falam isso, é verdade, aqui entre nós. Talvez estejam alguns aqui ainda, não sei quem são. Sei, estou mentindo para você, brincadeira. Sei sim, mas talvez estejam aqui, alguns. Sei sim, sei. Alguns estão, outros não. Estão aqui. Sabe o que eles falam? Vou ter que dar um jeito de escapar do anticristo, porque não tenho como atender o padrão de Deus. Não consigo. Já tentei, não consigo. Tento me desviar do erro, mas não dá, é mais forte do que eu. Tento me afastar do pecado, mas não dá, o pecado me atrai. E por causa da acusação do diabo, sacerdotes estão parando a construção do templo. Mas hoje foi o dia que Deus marcou para falar com você, jovenzinho, que Deus não quer que você fique para o anticristo. Não é esse o plano de Deus para a tua vida. O que Deus fala para você é que aquilo que você não consegue ser, você não consegue atingir o padrão, você não consegue ser quem você gostaria de ser, você não consegue ser quem você vê que a Bíblia diz para você ser. Você não consegue atender o padrão da igreja, você não consegue atender o padrão dos teus líderes, você não consegue atender o padrão dos adultos, dos pais, dos responsáveis. Os responsáveis olham para você e pensam: meu Deus, esses jovens da videira, Jesus, tem misericórdia desses jovens da videira. Ai, meus filhos vão passar para jovens, estão saindo dos kids, vão passar para jovens. Precisamos trabalhar direito para não perdê-los. Pode ser que os adultos pensem que você não atinja o padrão, pode ser que você mesmo esteja frustrado com o seu desempenho, mas eu quero te dizer hoje, nesta noite, eu vou te falar que o Espírito de Deus vai formar dentro de você, vai ser dentro de você quem você não consegue ser. Sabe por quê? Porque a palavra de Deus diz, não por força, Zacarias diz, não por força, nem por violência, não é por esforço, não é por tentar se cortar, se mutilar, se esmurrar, não é fazendo assim, mas não é por força, nem por violência, mas é pelo meu Espírito, diz o Senhor. Eu quero ouvir um glória a Deus esta noite. A única coisa que eu te peço, vai diante de Deus e fala: Deus, eu não mereço nada, eu não tenho nenhum mérito, mas eu quero. Você que já foi tocado por Deus sabe, você que já esteve diante do altar do Senhor,
Você sabe. Eu estou mentindo, estou exagerando ou é isso mesmo? Você sabe o que encontramos lá. Você sabe. Você sai de lá, Satanás vem para te tentar, e vem para te acusar, e vem para te dizer que a tua experiência não foi profunda, não foi real. Vem para te dizer que você não tem chance, que esse mundo, nem tem como resistir a esse mundo. Mas você esteve lá. Você bebeu da água. Você bebeu do Espírito. Você fluiu no Espírito. Você sabe. A única coisa que eu te peço, continua indo até a fonte. Continua indo até a fonte sem que você perceba. O Senhor vai transformar as coisas na tua vida. Vai te dar condições de tomar decisões sábias. Amém ou não, meus irmãos? Posso ouvir um amém? Enfesado? Eu creio nisso do fundo do meu coração. Já vi isso acontecer. Ainda não é hora não, mas um dia eu vou contar o testemunho aqui. Ainda não é hora não, mas um dia eu vou contar um testemunho de um irmão. O irmão tentou fugir, tentou falar, não dou conta de ser crente, pastor. O irmão falou para mim, não dou conta de ser crente, eu vou embora. Eu não quero nem passar mais na igreja, na frente da igreja, do prédio. Vou embora. Quando perguntavam para ele qual que era a religião dele, ele falava, não sou nada, sou cristão. No primeiro momento falava, não sou nada, não quer dizer não. Depois falava, não, sou cristão. Que igreja? Mas quando ele estava no carro, ele me contava, quando ele estava no carro, o Espírito Santo movia dentro dele. Ele tentava botar um pagode, tentava botar lá um salgadinho, tentava botar um só para contrariar, tentava botar um Sampa Crio. Oh, Jesus, agora eu fui longe demais. Tentava botar lá um... como é que é aquele gordão que tem um cabelo colorido? MC o quê? MC... Tem lá um MC Beisola, não sei qual é que é o nome. Hã? MC Bin Laden. MC Bin Laden. O nome desse. Era melhor Beisola do que Bin Laden. Aí ele conta, pastor, tentava colocar no MC Bin Laden e falar que está tranquilo, está favorável. Ai, Jesus, isso vai para a mão do meu pastor. Mas dentro dele havia um clamor. Dentro dele havia um clamor. Dentro dele o Espírito Santo gritava pela presença do amado. O Espírito Santo gritava, clamava pela presença do amado. Ele tentou fugir, tentou se esconder, tentou correr, mas o Senhor o achou, o pegou no colo, o trouxe para casa no colo. Ele foi achado longe e o Senhor o pegou no colo e trouxe para casa. Porque não é por força nem por violência, mas é pelo meu Espírito, diz o Senhor. Deus está trabalhando na nossa vida, sim ou não, meus irmãos? Sabe, eu não vou falar das 8 visões, você pode discutir sobre isso na célula, se for a direção que o teu líder tiver do Espírito. Mas Zacarias vem profetizando, capítulo 1, 2, 3, as 8 visões vão aparecendo, até o capítulo 5, 6, e aí no capítulo 9, começa o capítulo 9, os primeiros versículos, do versículo 1 até o versículo 8 de Zacarias capítulo 9, não é esse o texto que nós vamos ler ainda, começa fazendo uma descrição de um governo, um daqueles chifres que eu falei que eram 4, de um governo mundial, de um governo, que devasta as terras. É de Alexandre o Grande. Os melhores intérpretes dizem que essa descrição se refere ao futuro reinado, império,
de Alexandre o Grande. Alexandre o Grande iria surgir dali alguns séculos, algumas décadas. Quando Zacarias profetizou, ele ainda não tinha surgido, mas dizem os melhores comentaristas que esse início do capítulo 9 descreve as campanhas militares de Alexandre o Grande. Porque na região, o que diz no capítulo 9 de Zacarias, foi o que Alexandre o Grande, que a história relata, foi que ele fez na região. Alexandre o Grande. Então nós temos, Zacarias nos mostra agora um dos maiores líderes mundiais, um dos maiores líderes militares. E aí no versículo 9, aí eu peço para você ler comigo. No versículo 9 contrasta com o nosso Deus, com o nosso líder, com o nosso rei. Então nós temos o contraste de Alexandre o Grande com Jesus, o rei. Veja comigo, por favor, o que diz a Escritura. Diz assim, começa dizendo: alegra-te muito, ó filha de Sião, exulta, ó filha de Jerusalém, eis aí te vem o teu rei. Glória a Deus, olha aqui, bom, teu rei, Alexandre o Grande, montado num cavalo branco, cavalgando, e aquele poder, milhares atrás dele, poder de ouro e de prata, chegou até a Índia. Este é o grande. Quem que vai resistir a Alexandre o Grande? Aí Zacarias fala, está vindo o teu rei. O teu rei ele não é implacável. Ele não corta o braço dos homens, não viola as mulheres, não mata as grávidas, não corta o pescoço dos idosos, não escraviza as crianças. Aí vem o teu rei, ele não faz isso. Como é que ele é? Ele é justo e ele é salvador. Que conquistador que é esse? Não é um conquistador que vem para impor ou para estabelecer um império, ele vem para salvar. Olha o contraste, Alexandre o Grande e o nosso rei, que ele é justo, e ele é o rei justo e salvador, e uma descrição que nunca nenhum líder, eu acho que você não ouviu, de nenhum líder que tenha feito algo realmente relevante na história da humanidade. Um líder um rei que é humilde. Você ouviu de algum rei que ele fosse humilde? Vou me encontrar com um rei, com a rainha da Inglaterra, não sei como é que é o nome dela, Elizabeth? Ele só tem rainha Elizabeth, lá são todas rainha Elizabeth? Rainha Elizabeth 69, né? Essa aí é a Highlander, ela já teve em outras terras, né? Não morre nunca, né, a Rainha Elizabeth. Você sabe que se você encontrar com a Rainha Elizabeth, você não pode olhar para ela. Sabia que você não pode nem olhar para ela? Você não pode se dirigir a ela. Você não pode falar bom dia. Bom, você não pode. Quer um cafezinho? Você não pode. Ela é que fala com você. Rainha Elizabeth é assim. Qualquer rei é assim. Mas o nosso rei é descrito como humilde. O único. Exclusivo. Extraordinário. Montado num cavalo branco. Leia aí na sua Bíblia. Montado num jumento. Filho de uma jumentinha. Esse é o nosso rei. Você sabe por que Deus usa estas figuras? Para que você saiba. Não tema cavalos brancos. Não tema homens investidos de honra, pompa e formosura. Não tema. Porque o Rei dos Reis não precisa de nada aparente, nada visível aos homens para ter autoridade e para ser vitorioso.
O nosso rei, ele vem montado num jumento, num jumentinho, cria da jumenta. E aí ele diz: destruirei os carros de Efraim e os cavalos de Jerusalém, aqueles que dominam a terra, né? E o arco de guerra será destruído. Ele anunciará paz às nações. Zacarias está falando da vinda, da primeira vinda de Jesus, do estabelecimento do reino de Jesus. Quando Jesus nasce, morre na cruz e a igreja nasce. Zacarias está falando sobre isso, paz às nações, o seu domínio se estenderá. Agora está falando do reino milenar, você percebe? É uma visão que pega desde o nascimento, né, do início do ministério de Jesus, até o reino milenar. Seu reino se estenderá de mar a mar, e desde o Eufrates era o lugar onde era a sede do governo babilônico, era ali entre o rio Tigre e Eufrates, até as extremidades da terra. Quanto a ti, Sião, por causa do sangue da tua aliança, tirei os teus cativos da cova em que não havia água. Voltai à fortaleza, ó presos da esperança, prisioneiros da esperança. O que significa isso? Sabe, irmãos, significa que dentro de nós há um clamor. Quando você está desmotivado, quando você está enfraquecido, quando você olha ao redor e a única coisa que você consegue enxergar é o poder do inimigo, são as mentiras dos governos, são os políticos mentindo para você, prometendo coisas e quando assumem governos não fazem o que prometeram, são perigos de retorno de governos que você já sabe que são ruins, são perigos do poder das finanças, o poder globalista, e você para e pensa e fala: Jesus, volta logo, e você pensa: lhes imprimirei as minhas leis, também no coração, lhes inscreverei, eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Eu vou fazer com que eles sejam santos, eu vou fazer com que eles andem em santidade. Esta é a palavra de Deus. Inscreverei as minhas leis na mente deste povo. Quem que é povo de Deus aqui, levante a mão. Não aceite mais acusação do diabo. Você está me ouvindo? Presta atenção aqui em mim. Muitas vezes o diabo vai se apresentar a você e vai falar assim: você tem coração duro, hein? Como você é insensível. Que coração duro que você tem. Você tem uma convicção agora. O Senhor já tirou o seu coração de pedra e já colocou um coração sensível. O Senhor já inscreveu na sua mente a lei do Senhor. Então, irmão, presta atenção, eu vou te falar algo, pode ser que te choque. Não se esforce para ser santo. Não se esforce para ser santo. Se aproxima do Senhor. A graça é a raiz. A santidade é o fruto. Se aproxima do Senhor e a santidade se manifestará na tua vida. Nunca mais aceite acusação do diabo. Você não é do jeito que você deveria ser, eu concordo com isso. Eu também não sou. Vocês sabem, atribuem essa frase a Martin Luther King, eu não sei se é dele mesmo. Dizem que era. Alguém perguntou para ele, falou, criticando a religião, né, a fé dele, e ele falou: olha, eu não sou aquilo que eu gostaria de ser. Eu não sou aquilo que eu poderia ser. Com certeza eu não sou quem Deus quer que eu seja. Mas louvado seja o nome do Senhor, eu não sou mais quem eu era. Deus está trabalhando na nossa vida. Amém, meus irmãos? Eu quero te convidar a ficar em pé no seu lugar, por favor. Fique em pé no seu lugar. Nós vamos participar da Santa Ceia. Você sabe, no final da profecia de Zacarias, no versículo 17, diz assim, isso aqui é para mim? Não? É seu, tá bom. Você sabe que esse é meu, né? Tá bom, entendi. No final da profecia de Zacarias, no capítulo
9, versículo 17, diz assim: pois quão grande é a sua bondade, e quão grande é a sua formosura, o cereal fará florescer os jovens. O cereal fará florescer os jovens. O pão vai revigorar as tuas forças. Eu estive cansado esta semana. Alguns irmãos ligaram para mim. Sabe, Alex, descobri que não é só você que liga, não. Tem mais gente que liga. O Alex eventualmente liga para mim. E eu pergunto para ele, fala, irmão, pois não, você quer alguma coisa? Não, pastor, só quero saber se o senhor está bem. Eu falei, glória a Deus. Bom, estou bem, irmão. Graças a Deus. Mas essa semana outras pessoas ligaram para mim, mandaram mensagens. De alguma forma perceberam que não estava sendo uma semana boa. O cansaço vem. Mas o cereal, o pão, desperta o jovem. E no meu caso, jovem e magro ainda por cima. O cereal desperta o jovem. Se parasse por aí, eu ia ficar feliz da vida. Mas o texto continua dizendo: o vinho fará florescer as donzelas. O vinho produz a pureza. Sabe que às vezes as decepções tiram a nossa inocência, a nossa pureza. Mas o pão e o vinho revigoram a nossa força e devolvem um coração puro, coração sensível. Hoje de manhã, nós estávamos aqui adorando a Deus. Foi um tempo muito bom, muito precioso. Diferente do tempo desta noite, que foi precioso de uma outra maneira. A palavra foi diferente. Não sei se quem esteve aqui de manhã e à noite concordam comigo, mas foi ênfase diferente. E na hora, no final, nesse momento, nós começamos a adorar a Deus, e foi um momento de quebrantamento tão forte. E eu olhei para o lado, tinha ali um casal novo da igreja. Quero contar uma notícia para você. Sabe que nesse tempo de confinamento, a nossa igreja cresceu. Nós somos 285 adultos e jovens hoje. Éramos 277. Chegou gente nova chegou. A gente não está evangelizando. A gente não está fazendo encontro. A gente não está nem podendo fazer culto direito. Mas não é por força. Não é por estratégia. É pelo Espírito. Quem faz a obra é o Senhor. Eu estava olhando ali um casal que chegou faz pouco tempo na igreja. E os irmãos estavam fazendo assim. E o Espírito falou para mim. O Senhor falou comigo. O Espírito Santo está sendo derramado. Mas não derrama como unção. Derrama como é para o povo beber do Espírito. É para beber do óleo. Beber do óleo. Foi algo muito forte. Eu falei, liberei essa palavra e os irmãos reagiram a isso. Aí eu saí daqui, fiquei aqui embaixo, conversando, o Tiago, e a Aline me chamou e falou assim, pastor, eu entendi por que é para beber o óleo. Eu falei, por quê? Porque a Leide está fazendo um tratamento que ela tem que beber um óleo. Não é isso? E o óleo que ela bebe purifica o interior dela. E sai um monte de coisa por causa que bebe aquele óleo. Eu entendi por que é para beber o óleo. Porque o óleo bebido, nesse nosso contexto, vai trazer purificação para a nossa vida. Deus quer se manifestar de uma maneira especial nesta noite. Eu convido você a adorar ao Senhor com esta canção. Horácio, Sandra, me tragam, por favor, os elementos da Santa Ceia. Os irmãos podem distribuir. Os irmãos podem distribuir. Mesmo que eu vá correndo sem direção, mesmo que eu me canse de... Os irmãos vão distribuir os elementos da Santa Ceia. Você pega e espera.
Até que todos recebam. Mesmo que eu me encontre em meio ao caos, eu sei que tudo continua sendo dele. Eu sei que posso sempre andar com ele. Eu sei que o seu amor é duradouro e para sempre. Eu sei que o seu amor é pra mim. Pede para gravar. Coloca para gravar. Mesmo que não transmita. Mesmo que eu vá correndo sem direção, mesmo que eu me canse de lutar ou de esperar algo acontecer, mesmo que eu me encontre em meio ao caos, eu sei que tudo continua sendo dele. Eu sei que posso sempre andar com ele. Eu sei que o seu amor é duradouro, é para sempre. Eu sei que o seu amor é pra mim. Tem tudo a ver com ele. Com ele eu sei pra onde eu devo ir. Tem tudo a ver com ele. A cruz revela o seu amor por mim. E mesmo se eu me abalar, o teu amor vai sustentar tudo que há em mim. Tudo que há em mim. Tem tudo a ver com ele. Com ele eu sei pra onde eu devo ir. Tem tudo a ver com ele. A cruz revela o seu amor por mim. E mesmo se eu me abalar, o teu amor vai sustentar tudo que há em mim. Tudo que há em mim. Aleluia. Senhor, nesta noite nos reunimos como teus filhos para participarmos do pão e do vinho. O pão que revigora nossas forças. O pão que renova nosso ânimo. O pão que nos dá novamente a força para lutarmos, para caminharmos, continuarmos avançando. E o vinho que renova a pureza para os nossos corações. Sabe, irmãos, eu quero ministrar na tua vida nesta hora. O Senhor me mostra que há pessoas entre nós que estão com o coração contaminado pela mágoa. Coração contaminado pela mágoa. E você pode pensar que não é nada, porque não houve uma atitude pecaminosa tua. É só um sentimento. E o Senhor te fala nesta noite: isto está contaminando você. Mas ao participar da Santa Ceia, o cereal suscitará os jovens, e o vinho suscitará as donzelas. A pureza de um coração limpo, de um coração livre da mágoa, de um coração livre do ressentimento.
Você foi humilhado, você foi acusado injustamente. Você foi exposto. Ficaram contra você mesmo você tendo razão. Mas hoje o Senhor limpa teu coração. Nesta noite, hoje é a hora. Agora é a hora de Deus limpar o teu coração. Senhor, consagramos a Ti o pão e o suco de uva, que representam o corpo e o sangue de Jesus. Que ao participarmos do corpo e do sangue do Senhor, nós estamos anunciando o sacrifício de Jesus e anunciamos a Tua morte e ressurreição até que o Senhor volte. Maranata, Senhor Jesus, ora vem, vem. Ansiamos pela Tua volta. Nesta noite, tomamos o pão, tomamos o vinho, nos alimentamos do Senhor e renovamos a nossa esperança na Tua volta. Nos livramos da acusação, nos livramos de toda condenação. Não há nenhuma condenação sobre a minha vida e sobre a vida dos meus irmãos. Somos completamente livres. E nesta noite, nós Te exaltamos. Coma do pão e beba do cálice, em nome de Jesus. Ainda que os montes se movam, ainda que as colinas mudam, o Teu amor por mim permanecerá. Teu amor por mim permanecerá. Ainda que os montes se movam, ainda que as colinas subam, o Teu amor por mim permanecerá. Teu amor por mim permanecerá. Ainda que os montes se movam, ainda que as colinas subam, o Teu amor por mim permanecerá. Teu amor por mim permanecerá. Ainda que os montes se movam, ainda que as colinas subam, o Teu amor por mim permanecerá. Teu amor por mim permanecerá. Aleluia! Aleluia! Louvamos o Teu nome! Exaltamos a Tua majestade! Declare! Tem tudo a ver com Ele eu sei pra onde eu devo ir. Tem tudo a ver com Ele. A cruz revela o Seu amor por mim. Aleluia! O Teu amor vai sustentar tudo que há em mim. Tudo que há em mim. Tem tudo a ver com Ele. Com Ele eu sei pra onde eu devo ir. Tem tudo a ver com Ele. Beba do óleo! Seu amor. Beba do óleo! Beba do óleo! Teu amor vai sustentar. Beba do óleo! Tudo que há em mim. Beba do óleo! Tudo que há em mim. Beba do óleo! Tem tudo a ver com Ele. Com Ele eu sei pra onde eu devo ir. Tem tudo a ver Beba com do óleo! Ele. A cruz revela o Seu amor. Enquanto a equipe de música ministra ao Senhor, eu quero ouvir a igreja orando em línguas. Ore em línguas. Tudo que há em mim. Aleluia! Tem tudo a ver Levará com Ele. Com Ele eu sei pra onde eu devo ir. Seja ministrado na Tem sua tudo a casa. ver com Ele. Recebe o toque do A Espírito. cruz revela o Seu O Espírito de amor Deus por toque a mim. tua vida. E mesmo assim eu Renove a tua não esperança. O Teu Espírito de amor vai Deus sustentar renove tuas forças. tudo que há em Seja mim. visitado pelo Espírito de Deus. Tudo que há em Aleluia. mim. Tem tudo a ver com
abençoe nesta Na cruz noite. revela seu Em nome de Jesus. por mim, e mesmo se eu me abalar, Aleluia! o teu amor vai sustentar.